Removendo as raízes de inveja e ciúmes, por Rebecca Brown. Capítulo 2. O ciúmes é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Não cobiçarás, invejarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo capítulo 20, versículo 17. A inveja conduz à ira, ao ódio, à amargura e às fofocas e calúnias sobre a outra pessoa, conduzindo um caráter assassino, desprovido de perdão, e abre portas para outros pecados. O sentimento de inveja e ciúmes costumam ser intensos e extremos. O rei Salomão disse que os ciúmes e a inveja é tão cruel, tão extremamente cruel, que arde como uma chama veemente, não como um foguinho, mas como uma enorme fogueira. Ao longo de todos esses anos, eu, Rebecca, tenho trabalhado com inúmeras pessoas. E posso dizer que a inveja destrói uma pessoa mais rápido do que qualquer outra coisa. Uma vez que a inveja ou o ciúmes penetram no coração de alguém, suas raízes se aprofundam rapidamente e logo começa uma total destruição. Pessoas assim não conquistam nada, apenas perdem. E não só perdem neste mundo, mas principalmente perdem com Deus. Imploro a você que pare agora mesmo, reserve algum tempo e peça ao Espírito Santo para lhe mostrar se há qualquer raiz de inveja em sua vida. Por meio de uma experiência recente, o Senhor me ensinou lições valiosas sobre a inveja, as quais realmente nunca havia aprendido antes. A raiz da inveja é uma falta total de entendimento do conceito de servidão. É uma indisposição em servir. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus serviu de modelo para o conceito de servidão. Essa é uma das maiores lições que ele queria que seus discípulos aprendessem. Deus exige que cada um dos seus servos aprendam e pratiquem esse conceito. Caso contrário, nunca poderão progredir ou crescer no reino de Deus. Não importa o quanto rico ou importante você se torne, sempre terá de servir. Todos os que exercem algum ministério é que pensam que chegaram a um ponto no qual não precisam mais servir aos outros. Na verdade, caíram em um grande engano. Se você deseja se tornar rico, importante ou um líder, deve primeiro aprender a servir. Inúmeras pessoas são chamadas para o ministério, mas nunca crescem ou progridem, porque deixam de se tornar servas. Isso é especialmente verdade em relação à juventude de hoje. Não sei exatamente onde aprenderam isso, mas os jovens de hoje acham que deve começar no topo. De qualquer forma, possui a ideia de que devem começar a partir do ponto dos quais os seus pais estão e levaram 30 anos de trabalho duro para alcançar. A verdade é que vivemos em uma geração instantânea. O conceito de ser servo é tão importante para Deus que Jesus falou muito sobre isso enquanto esteve aqui na terra como homem. Ele também se tornou servo, pense nisso.
Esse Deus infinito, todo-poderoso, onisciente é capaz de criar todo o universo além de mim e você. Na verdade, teve de se humilhar e se tornar um servo das próprias criaturas que ele criou. Essa é a importância que o conceito de servir tem para Deus. Reservemos alguns minutos para olhar algumas lições que Jesus nos ensinou sobre servidão. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarregada de sua casa para lhe dar alimentos no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontra, fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comecei a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Esse é um clássico exemplo de ciúmes. O servo ao qual o Senhor deu apenas 1 talento tinha inveja do seu mestre. Entenda que o mestre não disse aos servos que eles teriam uma recompensa. Simplesmente deu a cada um dinheiro e lhe disse para que trabalhasse em benefício do mestre, não deles próprios. Ele não prometeu nada em troca. Os pensamentos da mente do servo mau eram os seguintes: por que devo trabalhar duro e usar esse talento para conseguir mais dinheiro para o meu mestre? Ele já tem mais do que precisa. Ele deveria ter dado esta quantia de dinheiro, por menos que fosse, para o meu próprio usufruto. Preciso muito mais do que ele.
porque devo desperdiçar meu tempo e energia trabalhando para trazer mais dinheiro para este homem rico. Sou eu quem precisa de dinheiro. Isso é inveja. Conforme a sua inveja crescia, aumentava também a ira e a amargura. Isso não é justo. Este mestre é rico e eu sou pobre. Tenho direito a uma recompensa por trabalhar para ele em seu benefício. Esse mestre deveria me pagar mais. Eu mereço mais. Em pouco tempo o servo também pensaria o seguinte: este mestre é mau. Ele colhe onde não semeou e ceifa onde não lançou semente. Este homem não trabalha, mas espera que eu o torne mais rico com o meu trabalho. Segue ver como a inveja vai progredindo. Este homem não tinha o conceito real ou entendimento do que era ser um servo. Nem mesmo estava disposto a servir a si mesmo, a fim de melhorar de vida ou de obter as coisas que queria. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se você não forem dignos de confiar em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se você não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas capítulo 16, do versículo 10 ao 13. Esse trecho das Escrituras é o grande obstáculo para todo aquele que quer crescer e prosperar. Isto é verdade, quer você seja cristão ou não. É verdade caso você queira crescer e prosperar no mundo ou no reino de Deus em um trabalho secular ou em um ministério de tempo integral. Você sempre tem que primeiro se mostrar gel e justo antes de alcançar algo mais. Se não for alcançar por meios ilícitos, rapidamente perderá tudo o que conquistou. Seja qualquer herdeiro de uma grande fortuna, se a pessoa não tiver sido bem treinada com os seus pais, assim que herdar a fortuna, rapidamente entrará em declínio. Isso porque ela nunca teve de trabalhar e aprender a ser fiel no pouco. Já vi isso acontecer diversas vezes dentro de ministérios. Não posso enumerar a quantidade de pessoas que conheci que foram chamadas por Deus para um ministério de tempo integral, mas que nunca começaram ministério algum, porque ficaram esperando que Deus primeiramente colocasse em suas mãos uma enorme quantia de dinheiro, a fim de que começasse no topo. Ou se tornaram tão amarguradas e irritadas porque Deus primeiro queria que elas trabalhassem no ministério de outras pessoas, ou porque teriam que começar pequeno. Sendo assim, muitos jamais crescerão ou progredirão no ministério para o qual Deus os chamou, porque se recusam a ser fiéis e felizes nos dias do pouco. Em vez disso, essas pessoas se tornam invejosas. Muitos outros se recusam a trabalhar em qualquer emprego secular. Eles forçam a si mesmos e as suas famílias a viverem em uma terrível miséria,
porque se recusam a arranjar um emprego, o que de fato fazem exigir que Deus os supra em tudo o que quiser. Chegam até a chamar essa situação de viver pela fé. Eu chamo de preguiçosa e arrogância. Será que nunca ocorreu a essa gente que Deus está querendo que elas primeiro aprendam a trabalhar sob o comando de outra pessoa? Primeiro, elas devem aprender a ser servas. Somente muito tempo depois poderá colocá-las em uma situação de liderança em sua igreja. Conheço muita gente que discordaria de mim, mas creio firmemente que cada pessoa que foi chamada para pastorear deve primeiro aprender a se submeter a um chefe em um emprego secular. Não há maneira mais rápida de aprender a ser servo, ter disciplina e humildade. Lembre-se de que mesmo o grande apóstolo Paulo trabalhava costurando tendas enquanto exercia seu ministério. Por ser Paulo muito humilde, Deus operou milagres até mesmo através do suor do seu rosto, enquanto ele desempenhava seu trabalho secular. Atos capítulo 19, versículo 12. Os panos de tecidos costurados por Paulo e acabavam recebendo o seu suor eram levados e estendidos sobre pessoas doentes que eram milagrosamente curadas. Não tenho dúvida de que uma das razões pelas quais Deus opera tão poucos milagres hoje no meio do seu povo é porque poucos realmente sabem o significado de ser servo. Uma das coisas mais difíceis ensinadas por Jesus é encontradas no seguinte versículo em Lucas: E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Lucas capítulo 16, versículo 12. Essa é uma das áreas de servidão da qual todo servo de Deus será testado. Se você não consegue ser fiel em servir e prosperar o que pertence ao outro, então Deus nunca lhe dará o que é seu. Isso é verdade tanto no meio secular quanto no meio ministerial. Tanto Daniel quanto eu fomos testados diversas vezes nesta área. Eu também já fomos terrenos de teste para muita gente. Ao longo dos anos, Deus tem chamado algumas pessoas a vir nos ajudar. Cada uma delas veio esperando uma posição de liderança ou um glorioso ministério em vez de se tornar servos. Além disso, imediatamente assumiram que o que pertencia a nós também lhe pertencia igualmente. Muitas delas nos roubaram continuamente. Mas ela não achava que estavam nos roubando, simplesmente pensavam que estavam tomando o que lhes era de direito. Nenhuma dessas pessoas cresceu ou prosperou no Senhor. Deus nunca abriu as portas para elas, tivesse o seu próprio ministério. Elas rapidamente ficaram com inveja e raiva de nós e, por fim, determinadas a nos destruir de toda forma que pudesse. O que considero o maior ensino do Senhor sobre servidão é encontrado em Lucas 17. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá.
Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também você, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas capítulo 17, do versículo 5 ao 10. No mundo ocidental, poucos de nós temos qualquer entendimento sobre o que significa ser servo, pois esperamos ser recompensados por tudo o que fizemos. A mesma coisa acontece na igreja. Esperamos que Deus nos recompense por cada coisinha que fizemos, e se Ele não o faz, ficamos chateados e uma fissura começa a se formar em nosso relacionamento com Deus. O mesmo acontece no meio secular. Aprendemos que se fazemos algo para uma pessoa que está precisando, devemos esperar que essa pessoa nos demonstre gratidão eterna e nos sentimos com o direito de cobrar dela qualquer coisa que quisermos. Tive uma jovem que trabalhava comigo meio período e eu a empreguei para que ela pudesse pagar o aluguel, ou teria que ser despejada. Depois de um ano de trabalho comigo, Jame, minha atual assistente pessoal, veio trabalhar comigo. A outra jovem ficou incrivelmente com ciúmes de Jame e criou ódio e amargura contra mim. Ela me disse que eu não tinha o direito de contratar Jame como minha assistente. Em vez disso, eu deveria tê-la chamado para o cargo. Quando eu lhe expus que ela não tinha qualificação nem habilidade para o trabalho de assistente, ela me respondeu: bem, você poderia e deveria ter me treinado então. Agora ela não trabalha mais para mim e foi embora cheia de ódio, rancor e amargura. Ela tem tentado nos destruir de toda a forma possível e se tornou uma pessoa invejosa, porque não entendia nada sobre o conceito de servidão. Muitos de nós temos um bom exemplo desse tipo de servidão em nossa vida diária. Basta considerar um casamento comum. Os maridos saem e trabalham fora o dia inteiro, em muitos casos também a esposa. Mas quando os dois chegam em casa depois do trabalho, o que acontece? O marido senta para relaxar e assistir TV, enquanto espera que a esposa continue trabalhando em casa, fazendo a janta e cuidando dos filhos. O mais interessante nesse trecho sobre servidão é que Jesus a ensinou em resposta ao pedido dos seus discípulos para que aumentasse a sua fé. Mas o que é fé, afinal? É uma escolha. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é escolher aceitar como fato que Deus se esperarmos que Deus sempre nos estenda a mão e nos recompense por tudo o que fazemos. Então, quando Ele não o fizer, ou quando permitir que coisas ruins nos aconteçam, então tropeçamos na fé. Falaremos mais sobre fé nos capítulos posteriores. No entanto, se verdadeiramente entendermos o conceito de ser servo, então, antes de tudo,
não esperamos recompensa alguma, pois compreendemos que estamos apenas fazendo o que um servo faria. Nós pertencemos a Deus, somos seus servos e Ele tem o direito absoluto de fazer tudo o que quiser em nossa vida. Ele não tem que pedir nossa permissão, pois Ele tem o perfeito direito de permitir que coisas terríveis nos aconteçam. No entanto, por ser um Deus de amor, Ele promete todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. As Escrituras nos dizem que Jesus foi testado em todas as formas, assim como nos Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isso inclui a área de fé. É aqui aonde que a fé e a servidão se conectam. Quando Jesus estava sofrendo na cruz, Deus Pai voltou as costas para ele e o rejeitou por completo, porque ele se fez pecado por nós naquele momento. Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonastes? Nesse instante, o elo entre Jesus e Deus Pai foi cortado. Estou certa de que naquele momento terrível, Satanás e seus demônios zombaram de Jesus, dizendo: está vendo? Deus Pai o abandonou e jamais retomará. Você perdeu. Que prova terrível foi essa? Mas Jesus entendeu a fundo o que é ser servo e, apesar disso tudo, ele continuou servindo. Jesus continuou disposto a sofrer até que todo o preço pelos nossos pecados estivesse pago. Então, no fim, em um ato de pura fé, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você quer ter uma fé aumentada? Então aprenda a ser servo. Quando tudo passar e finalmente estivermos no céu, a maior recompensa que qualquer um de nós poderá receber será Deus nos dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Falaremos mais sobre servidão no capítulo 7 deste livro.